Vamos desenvolver nesta aula um programa para operações com função polinomial do primeiro grau com a ajuda do professor Heráclito. Olá, caros colegas. Nesse programa, nós vamos desenvolver aqui em linguagem Python uma aplicação para resolver equações ou funções polinomiais do primeiro grau, certo? Esse é o nosso objetivo, criar uma função, um programa que vai criar uma tabela, certo? Vai resolver o zero da função e vai criar também o gráfico da função, certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui o novo notebook no Colab, né? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, Colab. Deixa eu colocar aqui só um comentário com o jogo da velha. Vou botar programa para resolver função polinomial do primeiro grau, certo? Tá aqui só o autor, professor Heráclito. Bem, vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou precisar de algumas bibliotecas, então eu vou importar a biblioteca NumPy, NP, eu vou chamar ela de NP, certo? Eu vou também importar essa biblioteca aqui, matplotlib, matplotlib.pyplot, um nome um pouco grande, então vamos chamar ela de PLT, SPLT. Essa é para a gente fazer os gráficos, certo? E eu vou também importar a biblioteca pandas, que é para a gente gerar uma tabela, certo? Então, vamos começar com a entrada de dados. O que é que eu quero colocar logo na entrada? Vou colocar aqui um print e vou colocar aqui assim só um enfeitezinho aqui para ficar organizado o programinha. Ok, isso aqui é só floreio, né? Não interfere em nada no código. Vou botar uma chamada aqui para aparecer no terminal, que é um programa para calcular funções do primeiro grau. Vou botar só isso. Bem, e aí deixa eu colocar novamente essa linha aqui. Só vou copiar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui nisso, certo? Pra gente adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Apesar disso, vai ficar um pouquinho grande, mas felizmente tem que ser assim. E agora a gente vai chamar, vamos colocar os coeficientes, né? O coeficiente angular A da função. Então é uma entrada de dados, float. Eu vou chamar aqui input, né? Float input. Aí eu vou botar aqui digite o valor de A. O A representa o coeficiente linear, não é isso? Da função do primeiro grau. E vou só copiar aqui, Ctrl+C e Ctrl+V para o coeficiente linear, né? O coeficiente angular é o A, o B é o linear, né? Que a gente digita. São valores numéricos, né? Que vocês vão digitar aí. Um valor para o A e outro valor para o B. E agora a gente vai, para construir o gráfico, a gente também vai já digitar os valores de x. Como em funções, vocês sabem que tem os valores dependentes e os valores independentes, então os valores de x são valores independentes. Você pode colocar qualquer valor, certo? Vamos colocar 5 valores, chamada de 5 valores para criar os gráficos. Então float, mesma coisa, vou botar input, né? E aqui você vai botar digite o valor de x1. Por padrão vamos colocar -2, -1, 0, 1 e 2, certo? Mas vocês podem colocar quaisquer valores aqui no x. Então vamos botar 5 valores, deixa eu só ir copiando e colando aqui. E só vou mudar aqui, ó, x1, aqui é x2, então digito o valor de x2, só vou modificando aqui. Veja que quando a gente começa a programar, você faz uma vez e repete, né? Colando e copiando, que é mais rápido. x4
e aqui x5, certo? Que a gente vai inserir 5 valores de x para essa função construir um gráfico aí a partir desses parâmetros. Bem, depois disso é necessário a gente vai criar calcular o zero da função e criar uma tabela, certo? Vamos primeiro vou botar aqui para fazer o cálculo da raiz. Calcula a raiz ou zero da função, né? Eu vou chamar para calcular a raiz ou zero da função, que é só comentário. Vamos ao código. Eu vou criar também um vetor, pessoal, para que ele crie o gráfico, que o gráfico fique o gráfico fique configurado legalzinho. Eu coloco essa aqui, eu chamo a biblioteca NumPy, a NP, arrange, e vou colocar aqui os vetores -2, eu vou explicar o que é isso aqui, 5 e 0.1. Isso aqui ele vai criar, vou até colocar o comentário aqui, ele cria um vetor com valores de -2 a 5 com passos de 0.1. Isso quer dizer o seguinte, que ele vai fazer lá na reta de x, ele vai pegar de -2 até -2 negativo até 5 positivo da reta x, para ter como parâmetro ali para criar o gráfico, e esse passo de 0.1 vai ser a precisão do gráfico, né? Eu gosto de deixar aí nesse 0.1 aí já padrão para ficar um gráficozinho bem feito. Vocês vão ver isso, a diferença nisso quando a gente estiver fazendo função do segundo grau. Então veja só, a função, então a gente tem que colocar aqui a lei da função. Como é a função? Y é igual a vezes x mais b, não é isso? O a é o coeficiente angular, é um número, né? Quando não tem nada é 1. E o b também é um outro número, que é o coeficiente linear. O a representa a inclinação da reta, né? E o b vai ser aquele ponto lá onde no gráfico vocês vão ver, eles vai atravessar lá no eixo y. Bem, agora vamos fazer o que? Vamos criar a tabela, né? Criar a tabela com os valores x e y. Como é que a gente cria essa tabela? A gente chamou lá a Panda. Eu vou botar aqui dados, a biblioteca Panda para a gente fazer isso aqui. Então eu vou colocar aqui valor de x, como tá aí, viu? Valor de x. Agora eu vou colocar aqui 2 pontos. Aí eu vou criar aqui um vetor que é x1, x2, x3, x4 e x5. Não foi isso que a gente colocou? 5 valores de x. E vou colocar também vou colocar uma vírgula aqui, certo? Para colocar o valor de y, certo? O valor de y. Aí a gente coloca o vetor também com y. No caso, y1, né? y2, y3, y4 e y5, para ele dar os 5 valores de y. Quer dizer, formar uma tabela com 5 valores em x e 5 valores em y. Os valores em x vão ser digitados por nós, que são valores independentes, e os valores de y serão calculados a partir da função, né, que a gente deu. E aí, para formar a tabela, a gente coloca o seguinte, a gente coloca tabela igual PD, aqui dentro a Panda, né? Dataframe é o comando, pd.dataframe, e botar aqui dados. Ele chama os dados lá de cima, que foi a variável que a gente colocou lá em cima, para criar o vetor, né? E aí ele vai criar a tabela, certo? Eu acho que é isso. Vamos ver se está certo. E a saída de dados? A saída de dados, o que é que a gente quer que apareça, né? Eu vou colocar aqui um print vazio para ele dar uma quebrada na linha, para não ficar tudo juntinho. Vou botar esse pontilhado novamente aqui, só para dar uma floreada aqui. Isso aqui não é só para organizar mesmo. E agora eu quero que apareça o seguinte, eu quero que apareça no terminal a função, né, em si. A função é y igual, aí aqui a gente bota vírgula para que apareça o a, certo? Vírgula de novo. Aí eu vou botar entre aspas x
mais, certo? Ele vai chamar também o valor de B, certo? Então esse A que fica entre vírgulas é o valor numérico, né? E o B também é o valor numérico que é chamado aí para printar na tela a função, certinho, ok? Tá certo, acho que é isso mesmo. Então vamos agora, deixa eu colocar aqui de novo outro pontilhadozinho para ele ficar entre aí. Eu vou chamar uma quebra de linha, uma linha em branco aqui. Agora vamos à raiz ou zero da função, né? Como é que a gente faz? Print, eu vou colocar a raiz ou zero da função é 2 pontos. Aí já coloca até a formulazinha. Como é que calcula a raiz? A raiz você pega menos b, né? Dividido por a. O coeficiente, você pega o coeficiente menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular, menos b sobre a. Isso aí está na regrinha lá da função, né? Que a gente viu lá na sala. Então vamos lá, colocar outro. Aqui já terminamos praticamente nosso código, só estou aqui só dando uma organizada para ficar bonitinho. Então vamos. Não, tá faltando ainda. Tá. Vamos chamar a tabela, certo? Vou chamar a tabela aqui, print tabela, porque a gente quer que apareça a tabela, não é isso? Ok. Aqui nós chamamos tabela. Não, tabela tá com letra minúscula lá em cima. Você colocar aqui com letra maiúscula dá erro. Print, ok. Agora o que é que nós precisamos fazer? Plotar o gráfico. Como é que a gente plota o gráfico? Eu vou até colocar aqui, ó. Plotagem do gráfico. Eu quero que o meu gráfico apareça o título. Aí eu vou usar a matplotlib, né? Aquela biblioteca lá. Então o comando vai ser plt.title. Esse comando é para aparecer o título, né? O que é que eu quero que apareça no título do gráfico? Função polinomial do primeiro grau, certo? Eu quero que apareça no gráfico também o nome dos eixos, né? A gente bota esse comando aqui, plt do eixo x vai ser xlabel, certo? Que é o x label. Então aqui é para aparecer o eixo x, vai aparecer do lado, certo? Plt, agora eu vou botar o eixo y label, certo? Aí vai aparecer isso que está aqui dentro, eixo y, para ficar organizadozinho o gráfico, certo? O que é que mais a gente precisa? O principal, que é para formar o gráfico, pltplot x, y. Então ele vai plotar as coordenadas x em função de y, não é isso? Plt, vou botar um gridzinho também, umas linhazinhas para ficar mais bonito. Bota aqui plt grid true, certo? Para aparecer. E para mostrar o gráfico, eu vou botar plt show. Então esses comandos são todos da biblioteca matplotlib para fazer o gráfico tudo certinho aí. E aqui print um espaçozinho e pronto, chegamos aqui. Deixa eu só colocar aqui, botar fim do programa, fim do. Aí vou botar um print, né? Print, só para vocês verem na tela, fim do programa. Vou botar mais uma coisinha aqui e um espaço em branco aqui. Pronto, terminamos o nosso programa. Faltando uma parte do código que eu estou vendo aqui agora. Esse arrange aqui só é um R, percebem? Arrange é só um R. E aqui, para chamar essa tabela, é necessário eu calcular os valores de y para x1, x2, x3. Então, nesse caso, ainda faltou aqui. Vou até colocar um comentário aqui, porque senão não dá certo, né? Calcula os valores de y para x1, x2, x3, x4 e x5. Se eu não colocar a fórmula aqui para calcular o y1 e y2, não vai ter como, né? Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Quais seriam essas fórmulas? Eu vou fazer só a primeira. y1 será igual a vezes x1, né? Mais b, né? A fórmula é y igual a x mais b. Então, para y1, a x1 mais b. Então, eu vou colocar aqui
vou só colar aqui embaixo para a gente só mudar os parâmetros. São 5 vezes, né? Então vamos lá. y1, aqui y2. Então aqui vai ser x2. Para y3 será x3. Opa, x3. Para y4, x4 aqui. E para y5, x5. Senão ele não iria calcular jamais, né? Como é que vai calcular o y se eu não coloquei as fórmulas? Então, agora sim, agora acho que o código está correto. Vamos testar. Vocês vão observar os exercícios aí que estão do lado, né? E a gente vai agora fazer. Vamos carregar o código. Então, observando aí na tabela do lado, o valor de A, que está aí f de x igual a 2x menos 1, o valor de A vai ser esse 2. O valor de B é o menos 1, que está aí logo depois, né? Agora vamos chamar x1. Veja que na tabela só tem dois valores de x aí, menos 1 e menos 2. Mas a gente colocou 5 valores, então vamos colocar menos 2. Esses valores vão ser qualquer um, viu? Menos 1, 0, 1 e 2. Eu coloco esses valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque fica 2 negativos de um lado e 2 positivos do outro e o 0 no meio, né? Para ficar equilibrada o gráfico, mas vocês podem colocar qualquer valor, porque os x são independentes. Então, vamos dar o Enter aqui. Apareceu outro errinho aqui, não se preocupe, é o que mais a gente faz, é errar em código, né? PLT ponto, aqui é o título, eu digitei errado, T-I-T-L-E, pronto. Title, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver se agora vai. Vamos de novo, né? Menos 2... Aliás, menos 2, né? Lá, não, 2. O A é 2, lá pela função. O B é menos 1. E a gente vai botar em menos 2, menos 1, que esses valores são... eu sempre coloco esses valores por padrão para ficar melhor, certo? Agora sim, agora foi. Então vejam só. Tá aqui os valores do A, do B, os valores de x1, x2, x3, x4, x5. Aí ele disse aqui, ó, a tabela é y igual a 2x mais ou menos, quando a gente faz o jogo mais por menos é menos mesmo, né? 2x menos 1, veja que tá lá. A raiz, ou o zero da função é 0,5, né? Porque quando você resolve isso aqui, 1 dividido por 2 dá 0,5. Aqui tá a tabela que ele fez, certo? A tabelinha, tá vendo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que a gente colocou em x1, x2, x3, x4, x5. E os valores calculados pela fórmula que ele fez, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. E aqui o gráfico que ele fez, certo? Função polinomial do primeiro grau, o eixo y e o eixo x estão aqui. Então perceba que está tudo ok aí, tudo direitinho, sem problema. É bom vocês observarem que nesse caso o zero fica aqui, ó. O eixo de x está aqui, o zero fica aqui, né? Então o eixo de x está nesse ponto zero e o eixo de y está aqui, nessa parte do zero também, ó, quando cruza aqui. Então está aqui o eixo de y, ó, nessa parte. Bem, então veja que o gráfico deu voltado para cima, e a gente pode perceber aqui que ele cruza o eixo x aqui justamente no ponto, ó, o 1 está aqui, ele vai cruzar no meio, que é a raiz, 0,5. E lá no B ele vai tocar, qual é o valor de B, né? Menos 1. Então se você observar aqui, ó, menos 2, menos 1 está mais ou menos aqui. Então é onde ele vai tocar, que é a reta toca o eixo y, tá vendo aqui, nesse ponto. Bem, vamos testar outra, né? Vamos novamente aqui, vamos testar essa segunda com o valor de 2 negativo. Veja só, menos 2 é o valor de A, o valor de B menos 1, e os valores de x vamos botar diferente agora. Eu vou botar menos 4, vou botar menos 2, vou botar 0, vou botar 5 e vou botar 6, para vocês verem que vai fazer a mesma coisa. Observem. Então ele deu a função aqui, menos 2x, menos 1, né? A função, a raiz é a mesma coisa, só que deu negativo agora, menos 0,5. E o que diferencia agora é que o gráfico deu voltado decrescente. Por que deu decrescente? Porque o valor de A aqui, o que está próximo do x, o A é menos 2, é negativo. Então o gráfico dá
voltado para a esquerda. Vejam que aí no livro o exemplo dá a mesma coisa, ok? Então percebam que está tudo funcionando.